Salve, salve, meu povo! Gazeta Esportiva na área nessa super quarta-feira de futebol. Muito boa noite para todo mundo que está ligadinho com a gente. Obrigada a todo mundo que é nosso fiel companheiro aí de 6 da tarde. Galera, tá chegando e tem que chegar mesmo, porque eu tenho hoje uma dupla mais do que incrível. Grandes jornalistas e amigos. Boa noite, José Paes. Boa noite, Michele. Tudo bem? Alex, todo mundo? Mais velhos primeiro, é claro. José Paes é super pontual e ele tava contando aqui que a mãe dele, coitadinha, manda um beijo pra mãe, atrasava quando eu ia buscar ele. Imagina, é que ela tava muito ocupada. E o Zé Paes é mais que pontual. E o grande jornalista comentarista Alex Miller. Pai de 7 filhos, vô de 18, né? Não, só 5 netos. Só 5 netos, muito bem. E hoje nós vamos dar um show de reportagem com as nossas equipes posicionadas pelo estado para levar até você todas as informações dos jogos de logo mais. O Alexandre Silvestre está na Neoquímica Arena para acompanhar Corinthians e Cruzeiro. Reencontro, né, de Cássio com o antigo time onde é ídolo. O Thiago Salazar chega diretamente da Vila Belmiro com Santos e Internacional. Tá lá também posicionado. E a Marina Buffon foi até Bragança Paulista e traz tudo de Red Bull Bragantino e Flamengo. Além disso tudo, tem seleção brasileira ganhando mais uma na Copa América de Futebol Feminino. As novidades do São Paulo. Segura aí, antes tem dicas. Muito bem, galera. A gente tá aqui para falar dessa super quarta de muito futebol. Daqui a pouquinho, o Palmeiras encara o Fluminense lá no Maracanã. Também tem Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena, jogão. Será que tá esgotado o ingresso? Não, vai ter menos gente do que normal. Não, é que é durante a semana, né? Mas sempre teve jogo meio de semana e o estádio lotou. É por causa dessa facial aí que tá afastando muita gente. E também o horário, 7h30. É, 7h30, Alex. O povo trabalha, Alex. 7h30, a galera tem que Sempre trabalhar. lotou em qualquer horário. Se botar jogo 3 da manhã, lotava. Red Bull Bragantino e Flamengo em Bragança e o Santos recebendo o Inter na Vila Viva Sorte. Então esse é o tema da nossa enquete do dia que você participa lá no site gazetesportiva.com. Qual clube paulista que entra em campo hoje tem a partida mais difícil? Bragantino, Corinthians, Palmeiras ou Santos? Então entre lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu clique, deixa o seu voto. Começando, quem começa? Quem tem o jogo mais difícil? Eu acho que é o Corinthians, viu, Pelo Michele? momento ou pelo adversário? Pelos dois, né? No caso do Corinthians, o momento não é dos melhores e o adversário é simplesmente o líder da competição. Vem embalado aí, um bom trabalho agora do Leonardo Jardim lá no Cruzeiro. Então, assim, entendo que esse jogo vai ser o mais complicado. O Corinthians, uma situação muito complicada, tanto dentro quanto fora de campo. Então, para mim, é o jogo mais difícil aí. Hein, Alex? Eu acho E o também. seu, Alex? Eu concordo integralmente com o José Paes, não é muito comum isso, mas aconteceu. Né? Calma aí. Mas é justamente por isso, né? O Corinthians vive uma fase terrível, não tem o seu principal homem de frente ainda, que é o Yuri Alberto, e o Cruzeiro tá arrebentando com todo mundo, meteu 4-0 no Juventude com time misto, enfim, e hoje deve ir com os titulares para cima do Corinthians, eu imagino. Então o Cruzeiro vive um grande momento e o Corinthians uma draga. Então, a gente imagina que, na teoria, esse seja o jogo mais difícil para um paulista, embora os outros também sejam. Bragantino contra o Flamengo. É um jogo complicado também. O Flamengo, para mim, é favorito mesmo em Bragança. Sim. O Santos contra o Inter, acho que, assim, a dificuldade também é grande, porque o Santos não está na zona do rebaixamento, mas o Inter não vem tão bem. Exatamente, é um duelo mais igual. E Palmeiras e Fluminense, o Palmeiras vem bem fora de casa, né? É um time que se coloca bem. É que eu acabei de ver a escalação do Palmeiras, eu fiquei meio desanimado. Né? Daqui a pouco acho que a gente vai falar sobre isso, mas eu acabei de ver aqui, não gostei. Mas já? Não gostou? Não gostei. Olha só o que o meu querido Ângelo do Roca Bar falou. De marinheira hoje, joga boia. Eu tô parecendo que eu estou de marinheira? Imagina, qual é o nome dele? Meu querido Ângelo, dono do Roca Bar lá. Tem sanduíche de mortadela. Só porque você tem o melhor sanduíche de mortadela, você não pode falar que eu tô de marinheira hoje? Não tá não. Beijo, meu querido. Acho que quinta-feira eu vou estar lá em Moema, é a outra, né? Na outra semana. Vamos falar de todos esses jogos em ordem cronológica? Vamos lá, posicionando aqui pra gente facilitar. O primeiro a entrar em campo é o Palmeiras às 7 da noite. Então eu quero aproveitar que o José Paes está na bancada para ele falar pra gente como é que o Verdão chega para esse jogo. Vai ter mudança na escalação, Zé? Mudança na escalação, o Abel acabou de revelar aí o time que o Palmeiras vai entrar em campo e o Alex Miller já não gostou porque tem uma mudança importante na lateral esquerda, vai jogar o Vanderlan, Piquerez com um problema no ombro, não joga essa partida.
Então o Palmeiras vai ter essa mudança, vai ter também a mudança na zaga, né? O Fux tá suspenso, não joga, vai jogar o Mikael ali no setor, já era esperado. Então o Palmeiras com 2 mudanças importantes aí, e também algumas outras aí por opção do Abel, por exemplo, o Aníbal jogando ali no setor de meio de campo, enfim, o Palmeiras já está escalado aí pelo professor Abel Ferreira. Quando a senhora quiser, a gente pode passar a escalação aqui no Mas programa. não é agora, a escalação sim, do Palmeiras, não é isso, diretor? Já pode passar? Pode passar. Então é o Everton no gol, aí o Giai na lateral direita, o Vanderlan na lateral esquerda, o Gomes no miolo de zaga, junto com o Mikael. Aí no meio de campo vai ter o Aníbal Moreno com o Lucas Evangelista, que ganhou a vaga agora que o Rio saiu, e o Maurício. E aí lá na frente é Facundo de um lado, é o Vitor Roque no comando de ataque e o Felipe Anderson na outra ponta. Este é o Palmeiras definido. Então, de cabeça, José Paes! O homem que sempre quer mais. Muito bom. Gostou do time, Alex? Bom, o time em si era o que eu esperava já, né? Pelo elenco que o Palmeiras tem. Só a notícia de última hora, que foi o Piquerez ser vetado por um trauma no ombro, né? Não é uma coisa grave, mas o ombro sempre é um negócio chato, né? Se ele não vai jogar por causa de um problema no ombro, é porque não é também uma coisa que passa remédio, passa uma pomada que sara, né? Então, ele deve ter alguns cuidados agora para se recuperar. Sábado tem jogo contra o Grêmio, então vamos ver se para sábado ele já volta. Mas é uma preocupação muito grande, porque você tem um jogador no elenco que não é muito bom e que destoa tecnicamente dos outros, você pode falar assim, não, ele é reserva absoluto, o titular é muito melhor, então deixa lá, passa meio despercebido. Só que vai chegar um momento que ele vai precisar ser usado, como foi contra o Chelsea. Exatamente, no Mundial. E como está sendo agora, contra o Fluminense. O Vanderlan, com todo o respeito, eu não falo essas coisas aqui para atacar o cidadão. O cara tem família, tem pai, tem mãe, tem... Analisando profissionalmente. Analisando profissionalmente. Eu acho que, sabe o que eu acho? Falando sério, o Vanderlan, ele tem qualidades, mas não hoje, no mesmo patamar, para jogar no Palmeiras. Ele poderia ser emprestado como o John foi vendido, por exemplo, no Red Bull Bragantino. O Fabinho. E o John cresceu muito. Hoje as pessoas falam, vendo o John no Bragantino, poxa, cara, ele não fazia 10% do que ele faz no Bragantino. Mas você não acha que ele precisa de um pouquinho mais de tempo para se adaptar a esse... Eu acho que o Vanderlan precisa jogar num clube assim. Tem que jogar num time com menos pressão, né, com menos cobrança, para que ele possa, de repente, fazer do seu futebol algo com mais qualidade. Essa pressão que ele carrega vestindo a camisa do Palmeiras no Vanderlan pesa 1 tonelada. O Vanderlan, ele tem valências ofensivas interessantes, Sim. mas quando chega na parte defensiva ele peca um pouco. Perdidinho na marcação. Então isso acaba atrapalhando em alguns momentos o time do Palmeiras e o Piquerez é muito acima dele realmente. O Piquerez chegou no Palmeiras, vestiu a camisa. É a posição absoluto que mais tem dissonância em relação a um e outro, né? A reserva, né? A reserva, não tem? Imagina. 18 horas e 11 minutos. Bora pro palpitômetro? Damas primeiro. Então vamos lá. Lembrando aqui, consegue me ajudar, ô Vinícius? Sobra pra ela. 1 para o Fluminense. Não, 1 para o Palmeiras, não. Não, é. O voto você vai dar então tá errado ali, ó. Ali embaixo tá seu placar. Ah, tá bom. Eu achei que meu placar é 2 pro Palmeiras e 1 pro Fluminense. É que eu vi um 1 em cima ali, falei, não. 2 para o Verdão e 1 para o Fluminense. Eu acho que eu tinha colocado 3-1 e o estagiário tá me boicotando. Mas 2-1, ouviu, Vinícius? 2 pro Palmeiras. O Palmeiras ganha. Esse que importa. Agora quem é? José Paes? Alex Miller. Eu ia falar 3-0 pro Palmeiras. Mas com essa novidade na escalação, eu vou continuar ainda insistindo na vitória do Palmeiras, mas eu vou concordar com a Michele, 2-1 só. Você mudou o seu palpite? 2-1. Com base no Piquerez? Copiou! Me copiou! Copiei, pronto. E aí, Zé? Você sabe que eu nunca errei um palpite aqui no Gazeta Esportiva em 512 que eu já fiz, e esse jogo aí vai ser 2-0 pro Palmeiras. Ó, tá todo mundo pondo 2 ali no Verdão e todo mundo cravou vitória do Palmeiras. E um dos gols vai ser do Vanderlan, inclusive. E aí, cruzamento do Vanderlan. Aí vai calar a boca de uns e outros, hein? Não, eu torço pra isso. E eu gosto de queimar a língua quando é assim. Eu gosto. Dá cutucada. Vanderlan, queima minha língua! Queima minha língua, Vanderlan! Bom, agora vamos falar do Corinthians. O Corinthians entra em campo às 7h30 para encarar o Cruzeiro na Neoquímica Arena.
Vai ser o primeiro encontro do Cássio com a fiel torcida desde que ele saiu do Corinthians, porque teve jogo que ele não jogou lá, sim, né? Sim. E a gente preparou uma reportagem sobre esse assunto. Dá uma olhadinha. O reencontro de Cássio com a fiel é daqui a pouco em Itaquera, quando subir ao gramado da Neoquímica já, pro jogo contra o Corinthians. Estranho, né? Qual será a reação da torcida alvinegra e do gigante? Hoje no Cruzeiro, o goleiraço histórico é adversário do clube, onde se consagrou mais de 700 jogos pelo timão. Arqueiro que mais vezes vestiu o manto sagrado da equipe de Parque São Jorge. 316 vitórias, 217 empates, 179 derrotas. 9 títulos, 4 paulistas, 2 brasileiros, Recopa Sul-Americana, Libertadores e Mundial. Paredão, exímio pegador de pênaltis, 32 cobranças defendidas por ele. E com bola rolando, pegou até pensamento em jogos decisivos nas maiores façanhas do Coringão. Tomou uns franguinhos também. O cara é humano. Teve até depressão, recuperou-se, líder nato, língua afiada, deu a cara a tapa. Quando errou, dentro e fora de campo, não foi por omissão. Cássio não é de se esconder. Foram 12 anos de Corinthians, o número da camisa dele. Chegou em 2012, saiu em 24. Alegrias, tristezas, crises, glórias. Tudo isso está na memória de Cássio e dos corintianos, para sempre. Foi muito bom, enquanto durou. Hoje, olhando com mais calma, eu acho que quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa para os dois lados. Pro Corinthians e para mim, porque eu não tinha forças para poder ajudar naquele momento e eu tava numa depressão meio profunda, assim, sabe? Um negócio complicado mesmo, uma situação difícil que o Cássio estava vendo, a gente percebia isso. E quem vai acompanhar esse reencontro entre Cássio e Corinthians logo mais às 7h30 da noite é o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Como é que tá o clima aí na Neoquímica Arena? Tá frio, Michele. Beijão pra você, minha querida. 16 graus, sensação térmica de 14, temperatura caindo e a bola rola às 19h30 para Corinthians e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Tô dando uma bisoiada aqui, ó. Mas o Cássio ainda não subiu pro aquecimento. O Cruzeiro deve estar para chegar, a qualquer momento os caras vão subir pro aquecimento. A expectativa é de que o Cássio seja respeitado como foi no ano passado, já na condição de jogador do Cruzeiro. Ele veio para Itaquera, para a Neoquímica, não jogou, nem no banco ficou, mas foi recebido com muito carinho nas tribunas, na saída, lá na parte de baixo do estádio. Ele concedeu autógrafos, deu até algumas entrevistas, bateu foto. É um ídolo do clube. Talvez o maior goleiro da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, e hoje joga pela primeira vez aqui na Neoquímica na condição de rival, de visitante, de adversário. Mas por enquanto ele não subiu para o gramado para o aquecimento dos atletas. Falando um pouquinho desse jogo, Michele, o Cruzeiro vem com a força máxima disponível, preservou alguns titulares na rodada passada, é o líder isolado do campeonato. Tá bombando, tá sonhando com o título, tá brigando lá em cima. O Gabigol no comando do ataque, vai querer aprontar para cima do Corinthians. O Cruzeiro vem de 15 jogos de invencibilidade, 10 no Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Corinthians oscilando, não engrena, de novo sem o Yuri Alberto, que segue na fase de transição, perdeu o clássico para o São Paulo, amanhã terá protesto no Parque São Jorge, ganhando ou perdendo. Hoje aqui na Neoquímica, a Gaviões da Fiel e outros loucos do bando estarão lá protestando contra tudo e contra todos, e toda essa parada que está rolando no Corinthians dentro e fora de campo. Esse é o clima. Dorival balança, muita pressão, e daqui a pouquinho eu volto para falar mais do jogo com as escalações já na pedra. Mateuzinho volta na lateral direita, cumpriu suspensão. O Ranieri está fora. O outro volante que poderia ser aproveitado está vetado pelo departamento médico, que é o Maicon. Veremos o que vai aprontar o
Dorival Júnior, Memphis Depay, será que joga bem hoje? Vai pro jogo, certamente. Já já eu confirmo as escalações para vocês desse jogo que já foi final de Campeonato Brasileiro numa outra era, nos anos 90, quando o campeonato tinha mata-mata e final com jogos de ida e volta, Michele. Alex Miller. É um grande jogo pro Corinthians, porque imagina só, nesse momento turbulento que tá, se perde José Paz, Alex, a coisa começa a entrar em ebulição, hein? Há quem diga, e o Silvestre pode falar sobre isso numa próxima entrada, que se o Corinthians perder hoje, o Dorival Júnior corre risco de cair. Ah, não é possível. É, lógico Possível. É Super possível. Inclusive porque tem 2 técnicos em potencial para trabalhar em qualquer time grande hoje do país e de outros países desempregados. Vojvoda e o Tite, que já falou que está de volta. Então... Tite agora tá bem. O Tite falou que agora aceitaria conversar para voltar a trabalhar. Então, e já está uma pressão muito grande lá dentro. Caso o Corinthians perca para o Cruzeiro, existe a possibilidade de o Dorival cair. Isso é muito grave, ele chegou há 3 meses. É muito difícil trabalhar assim com essa pressão. Acho que não pode. Então não tem qualidade no elenco, tem desfalques importantes. E essa pressão insana, como é que você vai fazer para passar confiança e paz para os jogadores entrarem em campo e enfrentar o líder do campeonato que vem arrasando todo mundo? Então vai ser um jogo muito difícil para o time do Corinthians, mas muito difícil mesmo. É claro que jogando na Neoquímica Arena, com a Fiel empurrando, incentivando, como sempre faz, as coisas podem fluir de um outro jeito. A gente já viu várias vezes o Corinthians não sendo favorito e ganhar lá porque estava ali em casa, naquela atmosfera maravilhosa. Mas não é sempre que isso resolve. E o Corinthians vai ter uma sequência muito difícil agora, né? Depois do Cruzeiro ainda tem o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, né? Fora de casa e depois um tal de Palmeiras no primeiro jogo aí, exatamente, da Copa do Brasil. Então, assim, dependendo dessa sequência ou até desse resultado mesmo contra o Cruzeiro ou contra o Botafogo, o Dorival pode nem chegar contra o Palmeiras na semana que vem. O que seria, assim, uma coisa lastimável, na minha opinião, porque o Dorival Júnior acabou de chegar no Corinthians. 14 jogos. 14 jogos, enfim, tem muitos desfalques, Yuri Alberto, o Memphis com toda essa questão não está conseguindo render, enfim, tentando encontrar um time. A gente sabe que o Corinthians precisa de reforços para conseguir terminar essa temporada de um jeito até digno e brigando por alguma das Copas. Então, assim, é muito difícil essa situação em que se encontra o Dorival Júnior saindo de uma seleção brasileira, de um outro projeto, vindo para o Corinthians. E esse jogo contra o Cruzeiro vai ser muito complicado. O Cruzeiro tem muitos bons jogadores, não é à toa que está na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo vai ser muito, muito difícil para o Corinthians jogando em Itaquera, Michele. Agora, grande tio Abel, doutor Abel Palpério, que nos assiste aqui todos os dias no Gazeta Esportiva, ele fala o seguinte, que é um absurdo falar em demitir técnico e ter que pagar uma indenização, o quê? Ele acha que é 6 milhões de reais? 6 milhões pro Dorival. Então, gente, é assim, ó, a galera faz assim, né? Do tapete e a próxima... É isso aí, boa, gostei. Alborgueta. Pronto, rasga dinheiro, gente. Eu não entendo esses times, eu vou catar tudo depois. Mas eu não entendo esses times que contrata e descontrata. Se eu sou dona de um negócio desse, como tia Leila né? Não fica rasgando dinheiro, não. Quando você tem uma empresa que é sua, você administra de um jeito. Então, o clube de futebol você deveria administrar da mesma forma, né? Dá uma limpada aí, Michele, dá uma limpada. Vou dar uma limpada, na hora que ele entrar de volta, eu cato os papelzinhos aqui. E os bastidores do Corinthians seguem bem conturbados nessa volta do Cássio à Neoquímica Arena. Não é isso, Silvestre? É verdade. Só para reforçar aí que o Cruzeiro perdeu um joguinho, mas foi amistoso nessa sequência vitoriosa do Cruzeiro aí de invencibilidade. Perdeu para o Defesa e Justiça num jogo amistoso. Muitos problemas, todos conhecem os problemas, os últimos, das últimas horas. Muro foi pichado na casa ou num imóvel do Augusto Melo, chamando o Augusto de ladrão, esse tipo de coisa. E muros também do Parque São Jorge pichados, com críticas a Memphis Depay. Ele teve uma treta aí virtual com o craque Neto e nessa pichação apareceu algo no sentido de que craque é o Neto, o Memphis não. Alguma coisa por aí, Michele. Fora isso, o Augusto Melo virou réu. A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público e de ontem para hoje o Augusto Melo e pares dele, no caso Vai de Bet, viraram réus. Eles vão responder na Justiça aí. É uma caminhada longa, várias instâncias, amplo direito de defesa, mas eles vão responder.
pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, furto qualificado. A Justiça quer que todos os envolvidos devolvam ao Corinthians, que no entendimento da Justiça, no entendimento da Polícia, perdão, é vítima do processo, 40 milhões de reais a serem devolvidos e o Augusto pode pegar até 16 anos de prisão. Tá rolando uma pressão interna muito forte, principalmente de ontem para hoje, quando o Augusto se tornou réu, para que ele vá embora, para que ele puxe o carro, coisa que ele não deve fazer, mas está rolando essa pressão, porque no dia 9 ele pode ser salvo na Assembleia Geral de Sócios, votação dos sócios, que irá definir pelo afastamento definitivo, impeachment de verdade, definitivo do Augusto, ou não, porque ele pode ser reconduzido ao poder caso os sócios votem a favor do Augusto. Michele, já eu venho com as escalações e a entrada do Cássio no gramado, que ainda não rolou, que ainda não aconteceu. Tá certo, Alexandre Silvestre. Vamos começar com o José Paes. E aí, José Paes, sua análise? É um assunto de justiça, a gente tem que esperar a justiça. Né? A justiça está fazendo o trabalho dela e é muito complicado a gente até dar uma opinião em cima de coisas que estão sendo investigadas ainda. Então, pelos órgãos competentes com todas as informações. Exatamente. A gente não tem o processo na mão aqui. O que a gente pode dizer é que esse fator político, ele acaba interferindo nos jogadores dentro de campo. Claro que ali na hora do jogo, o cara esquece tudo, esquece até os problemas familiares, de repente brigou com a esposa, aquela coisa, o filho tá doente, o cara esquece, ali na hora que começou o jogo. Mas durante a semana, no trabalho, sabe, aquilo ali acaba afetando de um modo ou outro o rendimento do jogador, ele fica pensando naquilo, né, nessa questão política. Então, assim, é complicado, eu acho que influencia sim, viu, Alex, no dia a dia do jogador. Eu tenho certeza disso, né? E alguns jogadores já falaram isso, né? Eu lembro o Garro outro dia falou numa saída de jogo que a parte externa acaba influenciando. Não tem jeito, o clima fica ruim. Claro. Né? Por mais que o treinador, o Fabinho Soldado, tentem blindar o grupo em relação a isso, mas, cara, o clima fica ruim, o presidente o presidente que está envolvido de alguma forma vai lá, fica no treino, né? Então, e as notícias também, os jogadores ficam ouvindo todo dia isso que acontece, os fatos, né, que acontecem. E eles devem conversar com os familiares quando chegam em casa, né? Pô, você viu lá no Corinthians de novo? Você viu o que aconteceu lá? Que é onde eu trabalho. É ruim, né? Pro cara, né? Trabalhar num ambiente tão... É ruim, poxa, aquela coisa de tensão. Sim. Você não sabe quem vai ser o presidente daqui a um mês, se alguém vai ser preso, se alguém vai sair, não vai. Vincular seu nome a uma marca que tá começando a ficar Outro dia, nas suas férias aqui, o Dorival tava numa coletiva, ele esqueceu o nome do Osmar Stabile. Ele esqueceu o nome do presidente do clube. Porque assim, uma hora é ele, aí é o Augusto, então, aí é o Conselho Deliberativo, aí o Fabinho tá tentando, né, contratar, não consegue. Aí tem os lesionados, ele tem que gerenciar todas essas situações. É muito chato. É complicado pro cara eu também. acho é muito difícil. Eu acho que quando a gente não tá bem, não adianta falar, não chega no campo. O técnico blinda jogador, mas não é só isso. Não. Porque tem todo o background, a família, o ambiente. Background, né? O background. Voltou dos Estados Unidos. Background, né? Aquela coisa, eu tô meio bilíngue ainda. Não tô me adaptando ainda. Thank you. Thank you. Passa amanhã. Às vezes eles falavam tão rápido lá que eu não entendia, né? Aí eu falava assim, passa amanhã. Você falava? Eu falava, e eles também não entendiam. Olha, 9h30 da noite, é a vez do Red Bull Bragantino entrar em campo para encarar o Flamengo em um confronto direto na parte de cima da tabela. E a Marina Buffon tá lá em Bragança para acompanhar esse jogaço. Boa noite, Má. Qual é o seu destaque para esse duelo? Oi, Michele, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Gazeta Esportiva. Você disse tudo, um jogo aí pela parte de cima da tabela. Red Bull Bragantino na terceira colocação com 27 pontos, o Flamengo na segunda com 30, um jogo a menos em relação ao próprio Braga e também ao Cruzeiro, que daqui a pouquinho pega o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Mas assim, os times, perguntou de destaque, né? São vários. Eu vou falar alguns para vocês enquanto o Silvio Procópio mostra para vocês aqui um pouquinho o Cícero de Souza Marques, esse estádio aqui que o Bragantino vem mandando os jogos. Junto com a gente também está o Melchior Brito por aqui. Bom, o Bragantino vem de 2 jogos sem vitória. Passa por um momento um pouco instável aí. Empatou com o São Paulo aqui nesse mesmo estádio na semana passada. E no final de semana, com um time um pouco alternativo ali, acabou perdendo do Vitória fora de casa. Mas hoje vai ter retornos importantes, entre eles Gabriel e Sacha voltam de suspensão, devem estar aí no time titular do
do Seabra, e também John, que o Alex Miller estava falando agora há pouco, que é um dos grandes destaques desse Bragantino, e o Lucas Barbosa, que foram poupados aí contra o Vitória, também devem estar nesse time titular. Do outro lado, Michele, o Flamengo está passando por um momento extracampo também bastante conturbado. Além do Felipe Luiz ter toda aquela questão com o Pedro, que no último clássico contra o Fluminense acabou entrando e fez o gol da vitória. Além dessa situação, tem também 8 baixas, não vai poder contar com diversos jogadores, entre eles o Nico de la Cruz. Vocês que estão acompanhando as notícias já devem estar sabendo que ontem estourou toda uma situação envolvendo o ex-chefe do departamento médico do Flamengo, o Runco, o José Luiz Runco, que estava aí na frente do departamento desde o final do ano passado, com essa nova diretoria, mas acabou demitido hoje. Por quê? Porque ele criticou abertamente em um grupo aí com algumas figuras políticas do Flamengo a contratação e o próprio atleta, o próprio Nico. Então, nessa situação, o que ele acabou dizendo é que o jogador foi comprado em uma outra gestão sem a menor condição e que a lesão dele é crônica e irreparável no joelho esquerdo. Pegou muito mal nos bastidores do Flamengo, ele acabou demitido, essas informações são do ge.com, e o próprio staff do Nico de la Cruz falou ali que ia acabar tomando as medidas cabíveis depois de resolver toda essa situação. Então assim, gente, a situação do Flamengo, que venceu na rodada passada o Fluminense de fato, mas antes havia perdido para o Santos, tá um pouco conturbada mesmo, mas hoje é um jogo de 6 pontos, quem vencer fica pertinho ali do Cruzeiro, se não pertinho, pelo menos um pouquinho beliscando ali uma segunda colocação. Tá certo? Eu volto com vocês por aí para vocês falarem um pouquinho mais sobre esse jogão que vai acontecer às 9h30 da noite e depois, eu volto para trazer informações não tão legais para o torcedor do São Paulo. Vamos agora para a Vila Belmiro? É isso? Vamos então, o Thiago Salazar está lá posicionado porque às 9h30 da noite o Santos recebe o Inter na Vila Viva Sorte e ele vai acompanhar esse confronto que pode tirar o peixe da zona de rebaixamento. Boa noite, Salazar. A gente tem a provável escalação do professor Kleber Xavier. Temos sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pouco mais de 3 horas para a bola rolar aqui na Vila Belmiro. Vou pedir para o Braguinha mostrar para vocês, nosso Ricardo Braga, cinegrafista aqui com a equipe da Gazeta Esportiva. Movimentação na loja aqui da Vila Belmiro, a Santos Store. O pessoal vindo aqui, comprando tudo, claro que na vitrine. O destaque é para o Neymar, camisa do Neymar, com o nome e número do Neymar, copo do Neymar. Do lado de cá tem um pessoal fazendo um lanchinho. Mostra ali, Braguinha. Pessoal fazendo um lanchinho aqui por aqui, pessoal que chegou mais cedo, saiu mais cedo do trabalho, conseguiu vir aqui. Dá um oi aí, amigo. Estamos ao vivo aqui no Gazeta Esportivo. É isso daí, Michele. Esse é o clima aqui, faltando 3 horas para começar o jogo. Aqui a Princesa Isabel, a rua tradicional aqui da entrada da Vila Belmiro, ainda vazia, mas a expectativa é de casa cheia. Casa cheia na Vila Belmiro, estou falando de cerca de 12 mil torcedores para esse Santos Internacional. Que olha só, o Santos lutando para sair da zona do rebaixamento. E o Internacional lutando para não ficar perto da zona do rebaixamento. Porque hoje, por exemplo, a diferença de pontuação entre as duas equipes é só de 3 pontos. Ou seja, se o Santos vencer aqui, ele gruda em pontuação com o Internacional, que nesse momento está um pouquinho distante do Z4 na questão da colocação, mas não da pontuação. Santos que perdeu para o Mirassol na última rodada, Neymar ficou muito incomodado com isso. Por outro lado, o Internacional vem de 2 vitórias consecutivas, um time indigesto, costuma dar trabalho para o Santos aqui, apesar de ter uma estatística relevante para o torcedor santista. Neymar, contra o Inter, já jogou 7 jogos e marcou 5 gols, ou seja, costuma se dar bem contra o Colorado. Então vamos para a escalação do Santos, que deve começar a partida com Gabriel Brazão, linha de defesa com Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza, meio de campo com João Schmidt no lugar do Rincon, que está suspenso, Zé Rafael e Neymar. Lá na frente, Roleiser, Guilherme e David Washington. Esse deve ser o Santos do Kleber Xavier, que vai ter o William Arão no banco de reservas, ele ainda não está 100%, o Gustavo Cabadeiro contratado ainda não está inscrito, ainda não foi apresentado, tem que aguardar um pouquinho. Enfim, jogo importante por aqui, equipes próximas na tabela, mas em situações opostas. O Inter vem embalado, o Santos vem de uma derrota, Neymar vai para o 3º jogo consecutivo como titular
desde o retorno aí das atividades do Campeonato Brasileiro, toda a preparação física dele. É nesse clima que a gente vai acompanhar a partida de logo mais às 9h30 da noite aqui na Vila Belmiro. Mi. Ale Salazar, fala. Gente, Neymar tem que jogar. Tem que jogar. O Neymar, a gente sempre fala aqui que ele torna o Santos diferente. Não tornou contra o Mirassol, é verdade. Aí ninguém tornou também, mas aí, né? cara, ele também, aí não pode ser também 1 contra 11, né? Exatamente. Os outros têm que ajudar. Mas pelo fato de ser na Vila, né, os jogadores sentem mais à vontade, a torcida tem que ajudar, e o Neymar ali também se solta mais. Então acho que a tendência é de que o Santos jogue melhor, até porque não dá para jogar pior do que jogou contra o Mirassol. E o Inter, apesar de estar numa ascendente outra vez no Campeonato Brasileiro, não é um esquadrão. Se a gente se lembrar na semana passada que o Santos ganhou do Flamengo, por que o Santos não pode ganhar do Inter hoje? E esse time do Santos, esse provável time aí que o Salazar mostrou pra gente agora, ele tem valores interessantes ali. Do meio pra frente, principalmente jogadores interessantes. O Kleber, ele tem que conseguir tornar esses jogadores um time de futebol para que, de fato, o Santos pare de brigar contra a zona do rebaixamento. Porque eu entendo que tem times aí muito menos qualificados do que o Santos. O Santos não precisaria estar passando por esse aperto que está passando no Campeonato Brasileiro. E a expectativa também, né, Alex, como a gente comentava, para ver como que vai ser o encaixe do Igor Vinícius nessa equipe, porque o Escobar, que é um lateral esquerdo, continua como titular. Continua na provável escalação ali do Santos. Então, assim, nos próximos jogos, ver como é que ele vai entrar nesse time, até porque é um jogador revelado no Santos, voltando para o Santos, e que chega com status de titular nessa equipe do Santos. Então, vamos aguardar aí. O Neymar, claro, tem que jogar, tem que ser dosado também. É claro, é um jogo importante de dois times que estão brigando no momento pela mesma coisa, mas não dá para o Neymar jogar sempre vários jogos seguidos. Em 90 minutos, né? Exatamente, porque o campeonato, o calendário vai até 21 de dezembro, esse rapaz não pode jogar todos os jogos até 21 de dezembro, senão não vai aguentar. Então tem que ser aos poucos também. Escolhe um, não joga o outro, mas esse é um que ele tem que jogar. Tem que estar. Tem mais palpitômetro no Gazeta Esportiva? É claro que tem, sobe o som, Pachecão. Pachecão tá aí? É o Júlio Barducci. Mas cadê Pacheco? Pacheco tá na casa, tá de férias, né? De férias, tá bom. Deixa eu tirar o cara. Ô, Pacheco, cadê o Pacheco? Barducci, vamos lá. Santos e Inter, e eu começo de novo. Fala, Felipe Carvalho, na minha orelha, que o chileno esquece. 1-0 pro Peixe, gol de Neymar. Ó. Agora, quem é? Eu acho que é o Alex. Como é que você sabe? Porque o chileno mantém a ordem aqui. Então tá, eu vou dar uma moral pro Santos. O Santos vai ganhar, 2-1. 2-1. A José Paz. Sou eu agora? Não, é o Pluft, o Fantasminha. Só tem você aqui, amigo. 2-1 Santos. Também copiou! Copiou! Não, ele que me copiou, porque na hora que eu botei no papel, não tava o dele. Ele viu o meu e botou. Não com essa não. Inteligência artificial. Bom, o Salazar deu o palpite dele também, porque agora ele foi para outro lugar, mas deu 1-1. Ele apostou num empate entre o Santos. A torcida jovem vai abraçar. Vamos ver. Bom, o Atlético Mineiro conseguiu contornar, pelo menos nesse momento, os problemas com os atrasos dos pagamentos do elenco. Tanto é assim que o atacante Rony decidiu desistir da ação de rescisão unilateral com o Galo. A mudança de postura aconteceu na noite de ontem, depois da diretoria do clube se reunir com o atleta e se comprometer a pagar hoje os direitos de imagem que estavam atrasados desde o dia 20 agora, né? E também as férias que ainda estavam pendentes. As notícias que chegam de Minas dão conta que os pagamentos já foram realizados. Então, pelo menos resolveu a situação. E hoje todos os atletas, a maioria deles lá do Galo, treinaram com o bolso pra fora aqui, né, da calça. Treinaram mesmo? Treinaram, Hulk inclusive, Igor Gomes, que também estava numa ação aí, enfim, eles treinaram em forma de protesto, botaram assim, o forro do bolso pra fora e foram pro treino. O meu forro não sai. Não, no seu não sai. Mas aí, o que acontece? Quando dói naquele órgão lá, o bolso, Michele... Que susto! Aquele órgão chamado bolso... Esse é um órgão vital, né? Nossa, o trabalhador, ele sai de giro. É o órgão que mais dói. Ele sai, sabe? Então o Rony lá não pingou, ele já ficou maluco. Aí agora já pingou e já voltou. É uma loucura, Alex, é uma loucura. Eu vou aqui pro portal agora, a gente vai voltar pra Bragança com a Marina. Dessa vez pra falar do São Paulo, que entra em campo amanhã pra encarar... Quero saber se a Marina comeu linguiça lá, porque a linguiça de Bragança Paulista é histórica, né?
É sério? O Red Bull vai encarar o Juventude em Caxias do Sul. Mas surgiu mais um problema para o técnico Crespo? Surgiu sim, Michele. Prometi, vou entregar aqui a informação para vocês aí discutirem daqui a pouquinho. Mas o atacante, o jovem Luca, sentiu um problema ontem ali na coxa, depois do treino do São Paulo, penúltimo treino, né? Antes da viagem para Caxias do Sul, onde o tricolor enfrenta amanhã às 7 da noite o Juventude, jogo dificílimo que vai acontecer por lá. Ele sentiu ali um problema tal, hoje realizou exames de imagem, né? E a ressonância magnética acabou diagnosticando uma lesão no adutor dessa coxa esquerda. Portanto, o Luca está fora dessa partida e ele se junta aí a outros nomes que estão no departamento médico do São Paulo. No mais recente, o Oscar, que durante o jogo do último final de semana no Majestoso acabou então tendo 3 fraturas nas vértebras lombares, acabaram acontecendo, e ele, portanto, está aí seguindo as recomendações médicas, não pode jogar por um período de até 2 meses. Então o Crespo ganha mais esse problemão. O Luca, que foi um grande jogador aí na Libertadores desse ano para o São Paulo, foi uma boa alternativa ao então técnico Subeldia e poderia ser também ao Hernan Crespo, que vai buscar uma vitória fora de casa aí bastante importante para o São Paulo, que apesar de ter vencido o Majestoso, esse clássico contra o Corinthians no final de semana, está numa situação bem cômoda na tabela aí, apenas na 14ª posição, a 2 pontinhos do Santos, que abre a zona do rebaixamento. Então, mais um problemão aí pro Hernan Crespo, que não pode contar com o Luca, com o Oscar, também com o Luiz Gustavo, com o Lucas Moura, Luca, enfim, todo mundo aí no departamento médico. E só para complementar, Mi, a entrada passada falando um pouquinho aqui sobre esse jogo, o Flamengo agora há pouco anunciou o Saúl Ñíguez, que é do Atlético de Madrid, estava emprestado ao Sevilha, ele que fechou contrato aí com o Flamengo, meio-campista até 2028, o Flamengo se reforçando para a temporada. Tá certo? Eu volto com vocês. Se alguém tiver vindo para Bragança, traz uma blusa, viu, gente? Porque tá frio por aqui, 17 graus nesse momento e deve esfriar até 9h30 da noite. Beijo para vocês. Volta aqui, Alexandre Silvestre, por favor. Quero saber se saiu a escalação do Corinthians para encarar o Cruzeiro aí na Neoquímica Arena. Saiu, Michele. E o Cássio ainda não subiu para o campo. O time do Corinthians está no aquecimento. Estou aqui na ansiedade para ver o Cássio subindo para o gramado, para ver como é que vai ser a recepção. Não posso mostrar por questão de direitos, mas eu posso contar para vocês. Bom, vamos lá. Corinthians com novidades. O Romero perdeu o lugar no time. O Carrilho senta no banco. Olha lá. Então, Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho de volta à lateral direita, André Ramalho com o Gustavo Henrique, também retornando à equipe titular, Matheus Bidu de lateral esquerdo, reforço na cabeça de área, 2 volantes, o Martínez e o Charles, com o Bidon e o Garro na armação, na frente Memphis e Thales Magno. Pelo lado do Cruzeiro, Gabigol senta no banco, começa entre os reservas, Michele. Beleza, Silver? Gostaram da escalação? Pois é, a expectativa toda em relação a Memphis Depay, né? Se ele vai jogar... Se ele vai play ou não vai? Se ele vai jogar, não. Ele tá em campo, se ele vai jogar de fato, se ele vai mostrar futebol, né? Porque assim, com perdão aí do trocadilho, ele e o Dorival não tem falado a mesma língua, né? Não tem falado, literalmente, toda a situação, né? Toda a situação no Clássico do São Paulo, aí sai, não vai para o banco de reservas. Então assim, o Corinthians precisa muito que esse jogador de fato joga, de fato mostre um bom futebol, porque é um craque, na minha visão, é um jogador diferente. E quem é que tem que chegar e falar assim, ô Memphis? Dorival, né? Dorival, né? Não, porque ele tá tretado com o Dorival. Quem é? O Fabinho? Não, mas se a treta for uma coisa realmente assumida por eles, pelo menos internamente, é o Fabinho Soldado que teria que fazer esse meio de campo. O meio campo, claro. Mas assim, o Memphis é funcionário do Corinthians. Ele tem que entrar em campo, jogar, defender as cores do Corinthians, fazer o melhor pelo Corinthians. Ele pode não gostar do Dorival. Mas sabe que tem muito jogador que não se dá com o técnico. Mas o Felipe Luiz e o Pedro. O Felipe Luiz e o Pedro se detestam, mas no último jogo ele pôs o Pedro e o cara fez o gol da vitória contra o Fluminense. Né? Então assim, eles têm que ser profissionais acima de tudo e acima deles está o Corinthians. Então não tem como cada um ficar puxando para o próprio umbigo, deixando o Corinthians à margem. O Corinthians é o principal. Quem tem que sair ganhando com tudo isso? É o Corinthians. É o Corinthians. O que é o melhor para o Corinthians? O que vai para o bem do Corinthians? É isso ou isso?
Então eles têm que ter essa noção, esse senso e colocar em prática. A gente já viu times aí que os caras se detestavam. O próprio Corinthians, nos anos 2000, as tretas que tinham. E os caras dentro de campo, um correr pelo outro. E o Marcelinho Carioca se detestavam. Exatamente, o Corinthians acima, e o Ricardinho. Ricardinho lá dentro, lá também. Enfim, não sei se o Ricardinho tinha treta com alguém, não lembro. Tinha. Tinha? Tinha o Ricardinho, que acho que não era essa época que falava, joga pro 300 mil. Ah, mas foi no São Paulo. Ah, tá. Isso é quando ele foi pro São Paulo. Não lembro, eu tinha 10 anos. Não deu certo. Oh. Com essa barba branca aí? De posse da escalação oficial do Timão, vamos pra onde? Põe a música, Barducci. Eita, de novo. Ele não põe, eu não vou. Ó. Um dia com 3 palpitômetros, é um dia feliz. E eu começo de novo. Fala, Carvalho. Não lembro de nenhum. 3-2 pro Corinthians! Jogão Vai ser um jogão. Quem não foi vai se arrepender. Ficou com medo do frio? Vai se arrepender, porque vai ser uma partida show. Grazi entrando, Vanusa entrando na tela. Luciano entrando. Bom, Luciano Magalhães adentrando o recinto. Você viu o novo cabelo da Luciana Magalhães? No Jornal da Gazeta. Vai. Calma aí, Chileno. Alex, seu palpite. Não agita, Chileno. 1-1. 1-1. E o seu? Esse jogo é 2-2. Nossa, os dois apostaram no empate. Vocês estão se copiando demais hoje. Não é isso. Não perdendo pro Cruzeiro já tá de bom tamanho. Exato. É uma vitória. Tudo bem. Corinthians. Então é o seguinte, galera. Agora eu vou dar um recado pra vocês. Põe na tela o tema. O Silvestre não vai dar o palpite? Eu volto? Ah, volta. Eu volto, coitado dele. Ele quer dar o palpite dele. Ele tem direito, é filho de Deus. Capricha, hein, Silvestre? Vamos lá. Alexandre Silvestre Stallone está com você. Dependendo, fala baixo. O estádio está vazio ainda, um misto de vaias e aplausos, um pouco mais de aplausos. E depois a torcida do Cruzeiro gritou: Nananinanil, é o maior goleiro do Brasil, Cássio! 1-0 Corinthians, porque os deuses do futebol vão aprontar hoje. Gol do Memphis com frango do Cássio! Silvestre, Silvestre, escuta aí, Silver. A torcida do Corinthians está vaiando o Cássio em campo, é isso? Porque eu não escutei aqui direito. Tá, vou falar de novo. Quando ele entrou, o estádio tá bem vazio ainda. Quando ele entrou, um misto de palmas, de aplausos com algumas vaias. No meu termômetro, ganharam as palmas. E depois a torcida do Cruzeiro exaltou o Cássio como o melhor goleiro do Brasil. Tem mais Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva e o José Pai já está posicionado, já está sentado na bancada e vai me contar. Tá no portal? Tá onde? Tá no... Ele está aqui na bancada. Ô Zé, já aconteceu aquela cirurgia do Paulinho? Aconteceu ontem, né? O Paulinho passou por uma cirurgia aí na tíbia da perna direita, ali a famosa canela ali da perna direita, para tentar se recuperar, enfim, né, das dores que ele vem sentindo. Até lá no Mundial de Clubes conseguiu ajudar os poucos minutos que ele jogou, né? Alex só podia jogar 30 minutos ali, segundo o Abel. Ele teve essa lesão no ano passado, quando defendia o Atlético, passou por uma cirurgia, agora passa por outra para tentar corrigir de vez esse problema aí, com um implante, enxerto ósseo, enfim. Só deve voltar a atuar pelo Palmeiras no ano que vem. Paulinho, que é o segundo reforço, a segunda contratação mais cara de toda a história do Palmeiras, só perde pro Vitor Roque, né? E é um jogador muito importante, camisa 10. Você vê que nos 30 minutos que ele jogava ali no Mundial, Alex, fazia uma diferença tremenda, porque é um baita jogador e especialmente aqui no futebol brasileiro, é um cara que sobra, assim, joga muita bola. Os melhores momentos do Palmeiras na Copa do Mundo foram quando o Paulinho estava em campo. E o Palmeiras não terá mais o Paulinho até o fim do ano. O Abel está tentando se virar com o elenco que tem, de repente vindo um ou outro reforço. Mas assim, ele chegou machucado, demorou para poder entrar, aí depois jogou o Mundial ali um pouco, aí machucou agora e não joga mais. Não é que ele machucou de novo. Ele chegou já ruim? Ele nunca se curou totalmente. Ele jogava com dor aí. Ele jogava com dor. E ele não queria mais jogar com dor, não dá para ficar jogando com a dor que ele sentia. Limita muito o movimento. Limita, né? Ele Mas não então consegue. não devia ter sido comprado, será? Então, aí depende do cálculo que você faz, porque o contrato dele é longo, acho que tem mais 3 anos. São 5 anos de contrato. Tem mais 4 anos, então ele terá ainda mais 4 anos para mostrar o seu futebol pelo Palmeiras. A gente espera que essa cirurgia, né, tenha sido
um sucesso completo para que ano que vem ele volte 100%. No meu entendimento, foi uma contratação acertada, porque lá no sem Atlético dúvida. Mineiro ele fazia uma dupla com o Hulk, ele estava jogando muita bola, assim, era um cara essencial nesse time do Atlético Mineiro no ano passado, um time que brigou, né, por Libertadores, brigou por Copa do Brasil recentemente, então assim, entendo que a contratação foi muito bem feita, agora é esperar. Bom, agora a gente vai se despedir do YouTube, já que nós vamos colocar imagens que são vetadas nas redes sociais. Tchau, YouTube.